Olá, queridos alunos e alunas do Grupo Educacional Favene. Sou a professora Miriam e hoje estamos chegando na nossa aula de número 2 da disciplina de Ensino da Matemática. Essa disciplina, de uma forma geral, como nós já falamos na primeira aula, ela tem o objetivo de tratar de alguns métodos, algumas estratégias e possibilidades que vêm para contribuir para o ensino da matemática. A gente traz algumas características desse ensino, principalmente para os anos iniciais, do ensino fundamental, mas algumas coisas que podem abarcar ali todos os segmentos. Então, na nossa primeira aula, a gente falou sobre a didática da matemática, né? Algumas teorias, alguns autores que trazem ali o que é a didática, o que é ensinar matemática. E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre compreensão em matemática. Quando a gente fala, às vezes, de matemática, a gente tem um mito, né, que foi criado pelos estudantes de que matemática é uma disciplina difícil, um componente difícil, e isso muitas vezes acaba sendo incentivado por professores. Isso gera bloqueio nos estudantes. Então, a nossa aula de hoje ela vem também para que a gente consiga trabalhar na contramão desse processo, visando, dando ênfase à compreensão dos conceitos, como que isso acontece, por que isso é importante e como isso contribui para a aprendizagem e para o aprendizado da matemática. Nossos objetivos de aprendizagem para hoje são identificar como as crianças desenvolvem ideias matemáticas a partir da visão construtivista. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho hoje com a visão, com a teoria do construtivismo, né, e observar e tentar identificar como é que as crianças elas pensam matematicamente. Segundo objetivo, definir as relações que podemos estabelecer entre o conceito de compreensão e o ensino de matemática. Como é que a gente pode relacionar essas duas coisas? Por que a compreensão ela é importante para a pessoa que está ensinando matemática? E contrastar os dois tipos de conhecimentos matemáticos, chamados de conhecimento conceitual e conhecimento procedural ou procedimental. Então, esperamos que, ao final dessa aula, a partir das reflexões que vão ser levantadas, consigamos alcançar esses 3 objetivos. Então, identificar, enxergar e observar ali como é que as crianças vão desenvolver as ideias matemáticas a partir da visão construtivista, que relações a gente consegue fazer entre a compreensão e o ensino da matemática, e fazer o contraste ali do que é um conhecimento conceitual e um conhecimento procedural ou procedimental em matemática, certo? Então vamos lá, pessoal. Como eu falei, a matemática ela tem um mito de ser difícil. E isso muitas vezes é incentivado por falas, por posturas de professores. Já é natural que muitos estudantes tenham dificuldade em matemática. Então, quando a gente corrobora para aumentar isso, isso não nos ajuda de forma nenhuma. Além disso, essa dificuldade dos estudantes, ela muitas vezes está ligada com a falta de compreensão dos conceitos. Em algumas situações, a falta de compreensão dos problemas, né? O aluno às vezes não consegue identificar aquele problema, compreender o que aquele problema quer. Muitas vezes ele sabe até como resolver, digamos assim. Mas como ele não entendeu de fato o que o problema espera dele, ele não consegue resolver. Então, essa dificuldade também está ligada com esse problema de compreensão, muitas vezes. Que a matemática é importante e ela é essencial para a sociedade como um todo, isso todo mundo já está careca de saber, né? Ela auxilia no desenvolvimento do raciocínio lógico, no desenvolvimento da habilidade, da criatividade, na resolução de problemas,
Então a matemática ela tem muitas contribuições para a vida do ser humano. Por isso que hoje, por exemplo, quando a gente bate muito na tecla da questão do letramento e do letramento matemático, é como se a gente não é que a gente só está dando prioridade ao português e à matemática, por exemplo, mas é porque a partir destes outros componentes, outras disciplinas são possíveis de serem desenvolvidos também. O ensino da matemática ele precisa promover reflexão para a construção de novos conhecimentos e preparar os estudantes para resolver problemas matemáticos futuros. Então, veja bem, que quando eu ensino matemática, eu preciso pensar numa forma, numa estratégia de ensinar que proporcione aos meus estudantes uma reflexão sobre esses novos conhecimentos, para que eles consigam utilizar isso para resolver problemas futuros, inclusive. Por isso que muitas vezes a gente fala que na matemática a gente vai a cada ano aprofundando um pouquinho esses conceitos, exatamente porque uma coisa vai levando a outra. Bom, a gente uma das dos nossos objetivos tem uma relação com a teoria do construtivismo, certo? Na teoria do construtivismo, a participação ativa das crianças, ela é destaque e que isso tem um impacto grande no desenvolvimento do conhecimento dessas crianças. Então essa teoria construtivista, ela essa participação do estudante, ela influencia em como eles aprendem, e neste caso, como eles aprendem a matemática, e além de tudo, isso vai orientar estratégias educacionais que são centradas nas crianças, não nos professores. Hoje a gente já tem uma visão que, né, a gente passou ali por um período histórico, onde se tinha o professor como detentor do saber, depois a gente tinha o conteúdo, digamos assim, como foco, e hoje nós temos o estudante como foco. O estudante é o foco da sala de aula da escola. Ele é o ente mais importante, ele é o centro, que é a partir dele que todo o resto precisa se estabelecer. Então, essa teoria do construtivismo, ela vem também orientando como que o professor precisa trabalhar e desenvolver estratégias para garantir isso. O construtivismo ele tem uma base ali na psicologia cognitiva de Piaget. De uma forma geral, destaca que as crianças elas criam o seu próprio conhecimento, não sendo simplesmente receptores de informações dos professores. Antigamente, como eu disse numa história, a gente tinha que os alunos eram as esponjas, eram os quadros em branco onde os professores escreviam as coisas. Ele simplesmente absorvia passivamente aquilo que o professor tratava na sala de aula. Essa teoria do construtivismo, e hoje muitos dos estudiosos já observam que isso não é dessa forma. Cada estudante ele tem uma forma única e ele é responsável por sua aprendizagem, pela construção do seu conhecimento. O professor ele é um instrumento, ele é um mediador, ele é um orientador. O estudante ele não é um quadro em branco, até porque ele traz as suas vivências, a sua realidade, o seu território e as suas experiências. E é a partir disso que ele vai desenvolvendo a sua compreensão dos conceitos. A construção de ideias, né? A doutrina básica do construtivismo é que as pessoas constroem o seu próprio conhecimento, dando significado às coisas que percebem ou pensam, que foi o que eu acabei de falar. A partir das suas experiências, eu vou dar significado àquilo que eu estou trabalhando, se aquilo fizer sentido para mim, se eu conseguir estabelecer uma relação com os meus preconceitos, com aquilo que eu já sei. Para construir a compreensão, dentro do construtivismo, usam-se as ideias existentes e materiais físicos, como os pensamentos e ambiente. É a partir daquilo que a gente já sabe, com alguns facilitadores, digamos assim, que esse conhecimento vai ser construído. É essencial o pensamento ativo e reflexivo para que ocorra a construção de ideias, ou seja, não pode ser algo mecânico, precisa-se ter reflexão, precisa-se pensar sobre aquilo que está sendo construído e aprendido.
Não dá para ser algo mecânico. Bom, de uma forma geral, a teoria do construtivismo diz que nós usamos as ideias que nós já temos para construir uma nova ideia, desenvolvendo nesse processo uma rede de conexões entre elas. Quanto mais ideias forem usadas e mais conexões forem formadas, melhor a nossa compreensão. Então, imagina que os pontinhos pretos aqui são as ideias que a gente já tem. As linhas são as ligações que a gente estabelece entre essas ideias. E o ponto cinza central seria a nova ideia que está sendo formada. A teoria do construtivismo me diz que para que esse pontinho cinza ali vire um conhecimento compreendido, digamos assim, a gente precisa que a gente estabelecer conexões com os outros pontinhos, que são as ideias que a gente já tem consolidadas, que a gente já tem compreendidas. A partir de algo que eu já conheço, eu vou construir um conhecimento novo. Quanto mais conexões a gente conseguir fazer, melhor vai ser a nossa compreensão. Diferentes aprendizes interpretam e constroem significados de novas ideias de maneiras variadas, inclusive dentro do mesmo ambiente ou sala de aula. O que isso quer dizer? Que cada criança aprende de uma forma diferente. E que a compreensão ela não vai ser alcançada da mesma forma para todos os alunos. Cada um vai considerar aquilo das ideias pré-existentes que cada um tem. Então, eu não posso esperar que todos vão ter a mesma compreensão, que todos vão ter o mesmo aprendizado, porque as ideias que eles já tinham pré-existentes não são as mesmas. Construir conhecimento é um processo ativo que envolve pensar reflexivamente, ajustar as novas ideias às redes, aquelas ligações, e desafiar, refletir e ir construindo. As crianças, elas precisam ser ativas para entender matemática, especificamente quando a gente fala do mental, mentalmente ativas, né? Por isso que eu falei que elas não são quadros em branco, não são esponjas que simplesmente recebem, absorvem tudo ali. Não é desse jeito que funciona. Na matemática, muitas vezes, né, eu tinha o costume de falar que, quando eu estava dando aula na educação básica, que a gente aprende fazendo. E é literalmente isso, né? É quando eu estou ali em contato, resolvendo, pensando em estratégias, é que eu estou aprendendo. Redes integradas, elas são construídas e ajustadas à medida que o conhecimento é adquirido através do pensamento ativo e reflexivo, ou seja, a partir das reflexões, a partir das minhas ações de pensar, de buscar estratégias, eu vou estabelecendo relações e conexões com coisas que eu já sabia, que eu já tinha consolidado, e isso vai proporcionar que eu tenha novos aprendizados. De forma geral, os princípios do construtivismo, como eu falei, eles se baseiam na teoria de Piaget, que trazem ali os processos de assimilação e acomodação. Em outras disciplinas eu já falei um pouquinho sobre isso. A assimilação, ela de forma geral, ela usa esquemas existentes para dar significado às experiências, ou seja, coisas que já foram aprendidas, consolidadas pelos estudantes, são usadas para que a gente dê sentido. Por isso que eu falo que quando a gente vai trabalhar alguma coisa em sala de aula, o aluno não vem vazio, ele não está cru. Alguma coisa ele vai trazer, que seja um conceito certo, que seja um conceito errado. Mas isso vai auxiliar ele a essa construção, a essa compreensão. Na acomodação, então, é como se fosse um ajuste, uma organização desses esquemas para que a gente consiga chegar nas novas ideias. Pensamento reflexivo permite modificar esquemas para acomodar novas ideias. O que isso quer dizer? Eu acabei de dizer que, mesmo que um estudante traga uma ideia que talvez o conceito não está correto, está errado, mas a partir do momento que ele vai refletir, utilizando aquilo como um preconceito, como algo que ele já trouxe, isso aqui vai contribuir para que ele modifique isso e construa um novo aprendizado. Então, o erro, mesmo que, né, ele também tem diferença. Então, tudo que o estudante traz é importante. Não, ele não pode ser ridicularizado, e nós falamos isso também em algum momento da aula passada,
a gente precisa que esse aluno tenha confiança e segurança para poder ser ativo, né, para ele poder participar. A partir do momento que eu ridicularizo um aluno por algo que ele trouxe que teoricamente é incorreto, acabou-se a confiança e a segurança desse aluno para poder participar. Bom, exemplos de construção de aprendizagem agora. Vamos imaginar que duas crianças da quarta série, que hoje a gente tem essa referência é um pouquinho mais antiga, né? Hoje a gente já tem ali nos anos, a quarta série seria um quinto ano, por exemplo, que tem vamos imaginar duas crianças que já têm uma boa compreensão de matemática, do geral, né? E foram desafiadas a dividir. Eles tinham 3 pacotinhos de bala, com 52 balas cada uma, e eles tinham que dividir esses 3 pacotinhos em 4 crianças. Então, a gente tem ali, por exemplo, 2 resoluções, né? Aqui a gente tem uma resolução que foi fazendo uma divisão. 156, ele pegou 100. 100 dividido por 4 deu 25. Depois, os 16. 16 dividido por 4 deu 4. E o que faltou para chegar no 56 foi 40. 40 dividido por 4 deu 10. Então, ele foi dividindo 100 mais 40 mais 16. 20 dividido por 4. 20 mais 4 mais 10. Certo? 25, desculpa. 25 mais 4 mais 10. Que aí, então, ele encontrou 39. E aí, da onde que apareceu esse 156? Possivelmente, mentalmente, ele fez 3 vezes 52. Aqui a gente tem uma outra forma, ó, de achar os mesmos 39. As duas crianças, elas conseguiram determinar, como eu falei, o 3 vezes 52 mentalmente. A primeira, ela utilizou a subtração para determinar quantos conjuntos de 4 poderiam ser feitos com 156. E a segunda distribuiu quantidades iguais em 4 colunas. Então, aqui ela foi fazendo por colunas, ó, tá vendo? 20, 20, 20, 20, 5, 5, 5, 5, 10, 10, 10, 10. É basicamente o mesmo processo que tem aqui, só que de uma forma, aqui é a subtração e aqui em grupinhos, né? Se essas crianças, elas mostram confiança, e para ter confiança também precisa de um bom orientador, um bom mediador. Se elas mostram compreensão, se elas estão convictas da resolução que elas fizeram, talvez nem seja necessário que a gente dê alguma instrução para que eles façam mais rápido. É bom deixar que eles tenham o seu processo próprio, né? Para que eles cheguem, por exemplo, naquele algoritmo que a gente considera o correto. Um outro exemplo agora, vamos imaginar que na terceira série, que hoje a gente tem o quarto ano, a gente tem um desafio, por exemplo, para um aluno que ele tinha que fazer uma subtração com empréstimo, né? Com aquele, utilizando o recurso. Então, por exemplo, 603 menos 257. O 3 para diminuir 7, ele não tá. Como aqui tinha o zero, o que ele fez? Ele pegou do 6. Então, a gente consegue observar que ele tem uma ideia da subtração com um recurso, só que ele ainda não tem isso muito bem consolidado. As crianças não respondem aleatoriamente. Quando elas são perguntadas, elas tomam como base os seus conhecimentos pessoais, certo? E é a partir deles, que foi o que eu falei, que a gente vai construir novos conhecimentos. Se o que eu tenho é inexistente, incompleto, não é exato, é a partir disso que eu vou melhorar. Então, a gente nunca pode desconsiderar um pensamento, algo que uma criança já traz ali das suas experiências. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a construção do conhecimento na aprendizagem mecânica. O que seria uma aprendizagem mecânica? Seria algo que a gente não tem muita reflexão. No construtivismo, né, que é uma teoria de como a gente aprende, dentro dele também tem algo da aprendizagem mecânica. Todo tipo de aprendizagem ela é construtiva, ela constrói alguma coisa, ela é importante. Mas que ferramentas ou ideias são utilizadas para construir o conhecimento numa aprendizagem mecânica? Esse está conectado a quê, se é algo mecânico? Por exemplo, crianças que procuram um jeito de lembrar quanto é a tabuada 7 vezes 8, que normalmente quando a gente está trabalhando a tabuada, eles dizem que é a mais difícil, certo?
Então, eles podem usar algumas regrinhas, né, para poder lembrar. Por exemplo, os pares de números 5 e 6 e o 7 e 8 estão em ordem. 7 vezes 8, então é só lembrar o 5 e o 6 que vem antes. É mecânico, você não está refletindo, você está lembrando simplesmente uma regrinha. O número 56 é conectado àquele fato difícil. Então, por exemplo, se vocês. 7 vezes 8 é o mais difícil da multiplicação, então lembra do 56. Qual é a mais difícil? 56. Então o aluno não refletiu sobre nada. Ele decorou uma regra, um macete, né, digamos assim. Então isso é uma aprendizagem mecânica. A repetição de um procedimento é como se fosse um mantra, uma memorização, é isso que é a aprendizagem mecânica. Então quando a gente fala, por exemplo, de decorar a tabuada, muitas vezes o aluno não sabe fazer. Ele simplesmente decorou. Então, novas ideias que são aprendidas dessa forma, elas não têm uma ligação, uma integração com aquela rede de ideias matemáticas, e aí elas acabam ficando isoladas. A gente não tem aquelas linhas. Lembra daquele desenho que eu mostrei aqui, ó? Quando a gente faz mecanicamente, a gente não tem essas linhas de ligação entre as ideias. As ideias acabam ficando isoladas, certo? Os conhecimentos mecânicos, eles quase nunca vão contribuir para uma rede útil de ideias. Quase nunca, porque em algum momento a gente pode sim conseguir fazer uma conexão, mas é mais difícil. Né? Ela pode ser pensada como se fosse uma construção mais fraca do conhecimento. Não quer dizer que senão não se aprende, mas é uma construção mais frágil, né? Como se a gente não tivesse uma base muito forte. Quando ideias matemáticas são usadas para criar novas, então aí a gente tem uma rede. Por exemplo, quando a gente. Como que eu trabalharia então esse 7 vezes 8 sem ser mecânico? A gente pode pensar, por exemplo, 5 oitos, depois mais 2, né? Que a tabuada do 5 é mais fácil, depois mais 2. Fazer 7 vezes 7, depois é só notar que é somar mais uma vez o 7. Fazer uma lista de 8 setes, somando de 2 em 2, ou pegando 4 7, dobrando ele, que dá 8, depois somando com mais um. Enfim, mostrar, por exemplo, as parcelas. A gente consegue mostrar isso utilizando outros conhecimentos matemáticos que já foram aprendidos antes, e isso vai gerando construções matemáticas. Vamos falar agora da compreensão. A compreensão, de forma geral, é a medida da qualidade e da quantidade de conexões que uma ideia tem com outras ideias. A quantidade de relações que eu consigo fazer com coisas que eu já sabia. Agora eu entendi, porque eu já tinha uma ideia sobre isso, e quando eu consigo ligar uma coisa na outra, a gente consegue compreender. Compreender não tem a ver com tudo ou nada. Ele precisa ali de um meio termo, uma relação, né? E muitos autores aí discutem esse conceito de compreensão. De forma geral, uma pessoa, um indivíduo vai entender, compreender alguma coisa ao longo de um contínuo, desde que a gente tenha conexões ricas e interconectadas. Lembra que eu falei lá da construção, da conexão fraca, da memorização? Então, ela não contribui muito para a compreensão. Quando a gente decora alguma coisa, a gente não entende, a gente não compreende. A gente está lembrando, está memorizando aquilo como um macete, uma regra, mas a gente não compreende, certo? A compreensão relacional, quando a gente tem uma rede de ideias já estabelecida, e a compreensão instrumental, quando a gente tem algumas ideias, desculpa, algumas ideias sem significado. O conhecimento mecânico, ele está na extremidade isolada, enquanto o conhecimento instrumental, ele é aprendido sem significado. Então, por exemplo, aqui, ó, a compreensão relacional é quando a gente consegue estabelecer várias ligações entre as ideias que eu já tenho. Só para relembrar, os pontinhos pretos são as ideias que eu já tenho de experiências anteriores. O pontinho cinza é aquilo que eu estou tentando aprender, a nova ideia.
Então, quanto mais relações eu consigo fazer, mais a minha compreensão vai ser relacional, que eu consigo estabelecer relações, certo? Agora, eu vou ter uma compreensão instrumental se eu não tiver tantas relações, né? Eu consigo relacionar com uma coisinha aqui, mas ela é mais isolada, não tem tanto significado a partir das minhas experiências. Vamos falar agora de alguns exemplos de compreensão. A compreensão, ela possui tanto diferenças qualitativas quanto quantitativas. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, hoje, falando de compreensão, eu não posso perguntar assim: meu aluno sabe isso? Isso aqui não me dá muitas respostas. Agora, se eu perguntar como ele compreende isso? Com que ideias ele fez relação, ele conectou esse assunto? Por isso que muitas vezes é importante a gente compreender o registro dos estudantes, e nós falamos isso na aula anterior, dos registros espontâneos ali do estudante, deixar ele fazer do jeito dele. É claro que o raciocínio lógico, ele tem um papel fundamental nesse exercício de compreensão. Mas muitas vezes a gente acaba não valorizando tanto esse raciocínio lógico, muitas vezes, porque a gente precisa entender como o aluno compreendeu esse conceito. E por isso que os registros, eles são tão importantes. Mas o raciocínio lógico, ele também tem o seu momento e ele tem a sua importância. Então, por exemplo, quando a gente fala de exemplos de compreensão, compreendendo cálculos, os procedimentos computacionais, eles permitem observar como a compreensão varia entre crianças ao realizar adições e subtrações. É muito útil a gente ter uma compreensão flexível de números e valor posicional, ou seja, é importante que a gente conheça os números e a questão do valor posicional para que a gente consiga estabelecer outras aprendizagens. É a partir desse início que a gente vai levar esse contínuo para compreensões futuras. Então, para eu saber fazer uma conta de adição, de subtração, os conceitos de número e de valor posicional, eles precisam estar muito bem compreendidos mentalmente, para que eu consiga estabelecer essas relações e aprender, compreender aí o novo. Por exemplo, como crianças diferentes poderiam abordar a tarefa de encontrar a soma de 37 e 28? Aí a gente tem, por exemplo, duas formas. Uma compreensão baseada apenas na contagem. É provável que o uso dos contadores e de alguns procedimentos para contar todos. Então, basicamente, seria aqui o A aqui, ó. A gente contaria todos os 37, continuaria a contagem até contar todos os 28. Então, você percebe que aqui o estudante ele tem pouca compreensão dos números, do valor posicional, pouca compreensão. Então, ele não estabeleceu tantas relações assim. Ou a gente pode ter casos onde a aprendizagem está limitada sobre dezenas e unidades. Né? Usar o algoritmo tradicional, alinhar, começar somando 7, 8, e aí, às vezes, somando 7, 8, vai dar 15, ele não sabe essa reserva aí para poder continuar a soma. Então, ele ainda não tem bem definido a questão dos valores posicionais, de dezena, unidade, certo? Então, ele pode não fazer contando, ele já sabe o algoritmo, mas ele ainda não tem essas relações muito bem definidas. Uma outra forma de fazer é a compreensão de que os números podem ser quebrados e decompostos de formas diferentes. Então, por exemplo, a diferença de 38 e 40 é a mesma de 8 e 10, que é 2. E aí, por exemplo, aqui, ó, tira 2 do 37, que ficou 35, e soma com 28, que ficou 30. Então, somar 35 e 30 é mais fácil, certo? Ou 37 e 30 é 67. Mas eu não tenho 30, eu tenho 28, então eu vou tirar 2 do 67.
Então, aqui você percebe que a gente já tem uma compreensão bem mais ampla, a gente já tem uma relação ali entre número, entre valor proposicional, entre antecessor, sucessor, então a gente já tem uma compreensão mais elaborada. Agora vamos falar um pouquinho sobre as primeiras conexões com conceitos numéricos. A gente deu exemplos das compreensões de cálculos, agora a gente vai falar das conexões com conceitos numéricos. Vamos imaginar o conceito de 7 para uma criança na primeira série, que hoje a gente tem primeiro ou segundo ano ali do ensino fundamental. Relacionado a contar e o mais que. Com o tempo, uma criança ela pode conectar o 7 a várias ideias. Por exemplo, lá em casa minha mãe fala que o 7 é o número da sorte. Esse conceito, matematicamente, ele não é correto, mas é uma experiência que o aluno trouxe. Então, eu não posso descartar. Lá em casa eles me disseram que é ímpar, é o número de dias que tem uma semana, né? Então, essa compreensão do conceito de 7, ela vai evoluir e se expandir com o tempo a partir das discussões e das reflexões que vão ser feitas, certo? Rede de ideias envolvendo o conceito de razão, por exemplo. Um exemplo ilustrativo sobre a compreensão relacional, a gente vai fazer agora. O que é a compreensão relacional? A gente consegue estabelecer várias ligações com outras ideias que a gente já tem formado. Então, por exemplo, com o que eu consigo relacionar a razão? Com a escala. Então, se eu já trabalhei isso em geografia ou em qualquer outra coisa, eu já consigo estabelecer. Com a divisão, com a trigonometria. É claro que isso aqui vai depender em cada caso, a cada nível, a cada série, certo? Com comparações, com preços unitários, com negócios, questões de lucro, prejuízo, inclinação de reta, inclinação de telhado, geometria. Então, dependendo do nível que eu estou trabalhando, eu consigo ensinar razão, fazer com que o aluno tenha essa compreensão partindo de outras ideias, certo? Então, a gente tem uma rede de ideias aí. E muitas vezes, por exemplo, a razão é assim, nananã, escreve, tá, um está para o outro. O aluno vai aprender mecanicamente e não vai atribuir significado nenhum àquilo. A compreensão das crianças, ela vai ser feita a partir de como elas resolvem as atividades, as tarefas, os problemas, certo? O risco é que as crianças aprendam essas regras corretamente, mas sem compreensão do seu funcionamento, que é o mecânico. Eu sei que é só colocar aqui e fazer um X. Por quê? O aluno não sabe. Por que é assim? Como é que funciona? Então, a compreensão, se existe a compreensão, normalmente o aluno, o estudante, ele sabe responder um porquê. Por quê? Ele vai saber te responder. Se não tem compreensão, é muito mais difícil dele elaborar, dele construir aí essa resposta. Os benefícios da compreensão relacional. Lembra que eu falei que a gente tem a relacional e tem aquela instrumental, que é mais sem relação. Nessa relacional, eu já consigo levar em consideração as experiências e as aprendizagens anteriores. Ensinar para uma compreensão rica ou relacional requer empenho e esforço ao longo do tempo, com tarefas bem selecionadas e materiais educativos adequados. Antes de falar da organização da sala de aula, hoje, com a Base Nacional Comum Curricular, espera-se que o professor trabalhe em sala de aula a partir das habilidades e das competências, e não mais dos objetos de conhecimento. O que isso quer dizer? Nós tínhamos que o trabalho por objeto de conhecimento eu preciso ensinar razão. Então, você ia lá, ensinava o conceito de razão, passava umas atividades e acabou. A ideia hoje é que a gente trabalhe por meio do desenvolvimento de habilidades. Então, se eu vou resolver problemas envolvendo razão, eu já vou estar trabalhando questões de densidade, de geometria, enfim, aqueles exemplos que eu acabei de dar ali, por exemplo, dependendo da série que eu estou trabalhando. Então, eu já consigo trabalhar vários objetos de conhecimento por meio de uma habilidade, certo? Então, a gente consegue deixar esse campo mais fértil, mais rico.
e assim a gente consegue estabelecer e favorecer essa compreensão relacional do estudante. Além disso, a organização da sala de aula, ela é muito importante e ela traz benefícios para a compreensão relacional se ela for feita de maneira correta. Então, a gente precisa, hoje, não dá mais para a gente manter todas as nossas aulas lá enfileiradas. Eu preciso trabalhar em círculo, eu preciso trabalhar em U, eu preciso trabalhar em grupos, eu preciso trabalhar de forma diferente, visando a interação dos estudantes, visando essa cooperação, essa troca de ideias, né, essa aprendizagem em pares. Isso contribui muito. Quando eles vão trabalhando e trocando ideias, essa compreensão relacional ela é favorecida. Vamos falar um pouquinho sobre esses benefícios. Agora, por exemplo, primeiro, é intrinsecamente gratificante. O que isso quer dizer? A maioria das pessoas, especialmente as crianças, elas gostam de aprender quando a nova informação se conecta com a ideia existente. Ou seja, ela gosta de fazer relação com algo que ela já sabe. A gente está falando de crianças, mas isso é no geral. O novo conhecimento, ele precisa fazer sentido, certo? Ele precisa parecer interessante e ele precisa parecer útil. Para que é isso aqui? Né? Para ele, para o estudante conseguir consolidar isso de uma forma mais simples. A aprendizagem mecânica, que é motivada por fatores externos, como testes, aprovações dos pais ou recompensas, ela é desagradável. Aquela forma de ensino tradicional, que eu não estou dizendo aqui que a gente não pode mais trabalhar com isso, só ela é ineficaz, ela é desagradável e ela não contribui para uma aprendizagem relacional. Então, a gente precisa mudar, a gente precisa estar passível às mudanças, certo? Enriquece a memória. A memória é um processo de reativar informação, sendo mais eficaz quando relacionada à aprendizagem da matemática, facilitando a recuperação e a retenção ao longo do tempo. A informação conectada oferece uma rede de ideias para lembrar. Quando a informação é desconectada, a gente não consegue lembrar de conceitos anteriores. Por isso que estabelecer essas relações com algo que o estudante já sabe é fundamental. Há menos coisas para se lembrar. Quando eu não decoro, quando eu de fato ligo uma coisa na outra e vejo por que isso acontece, a gente consegue trabalhar de uma forma integrada e não fragmentada. Quando isso tudo está integrado, quer dizer, se eu lembrar de uma coisa, até automaticamente eu vou lembrar de tudo. E quando isso está separado de forma mecânica, memorizada, fragmentada, são muitas coisas para poder armazenar e lembrar. Então, é mais um ponto a favor da compreensão relacional, essa integração aí das aprendizagens. Exemplo, o conhecimento de valor posicional, ele abrange várias regras da matemática. Por exemplo, alinhar pontos de fração decimal, ordenar números decimais, mover a vírgula de fração decimal à direita ou para a esquerda, em conversão de decimal, arredondar, estimar. Então, por exemplo, se eu trabalhar o valor posicional, não apenas com aquele quadro, valor, lugar lá, trabalhar isso por meio de habilidades, eu consigo interrelacionar várias coisas. E isso para o meu estudante vai ser muito mais rico, que aprendeu uma coisa, pausou, vamos para outra, aprendi outra, pausou, vamos para outra. Fica isolado, fica fragmentado. Outro benefício, ajuda a aprender novos conceitos e procedimentos. Uma compreensão completa de conceitos matemáticos facilita a aprendizagem de novas ideias, como frações, decimais, porcentagens, conexões entre os conceitos, ou seja, algo que eu já sei é algo que eu estou aprendendo, ajuda as crianças, os jovens, os adolescentes, os adultos a integrar o conhecimento de forma mais eficaz. Então, ele não tem a necessidade toda vez de aprender algo novo sem relação. Ele aprende, ele tem uma ideia nova que está sendo construída, mas a partir com o subsídio de ideias que ele já tem. Melhora as habilidades de resolução de problema. A capacidade de resolver problemas inéditos, ela é ampliada quando os conceitos são bem estabelecidos, ou seja, lembra que eu falei lá no início que um dos objetivos do ensino da matemática
é a gente trabalhar nos estudantes, desenvolver as habilidades para que ele consiga resolver problemas futuros. Então, quando eu vou fazendo essa relação de ideias, essa interconexão, eu consigo dar subsídio para que quando ele tem um problema novo, ele saiba como resolver. Dados do Núcleo de Avaliação Educacional e Psicologia mostram, por exemplo, nos Estados Unidos, de 1990 a 2003, uma melhora no desempenho de matemática em escolas que deram ênfase à compreensão, a essa questão da compreensão relacional. E isso, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem a partir de 18, com a BNC, 2018, com a instituição aí da BNCC, mas ainda não está totalmente girando redondinho, digamos assim, porque a gente precisa trabalhar ainda na formação de professores para que a gente consiga trabalhar esse em trabalho de sala de aula por meio de habilidades e não por objetos de conhecimento. Além disso, a compreensão relacional ela é autogeradora. Invenções que ampliam compreensões têm potencial para gerar novas compreensões em efeito bola de neve. Então, quando a gente vai ampliando o conceito, a gente vai aprendendo cada vez mais. As redes mais estruturadas, elas aumentam o potencial de invenção. Scamp destacou que o prazer na construção e aquisição de conhecimento motiva a busca por ideias novas, especialmente em situações problemáticas. Então, é autogeradora de compreensão. Quando eu aprendi a relacionar os conceitos, se eu não sei, eu vou buscar algo que me ajuda a fazer uma conexão ali para eu resolver um problema que eu tenho. Melhora atitudes e convicções. A compreensão relacional tem efeitos afetivos e cognitivos positivos, promovem autoconfiança no aprendizado da matemática. Quando o estudante estabelece relações, ele tem confiança para responder. Se ele memoriza e tem aquelas ideias fragmentadas, ele não tem confiança para resolver problemas e dar soluções a estes, né? Em algumas situações, a gente tem casos de ansiedade, de medo, de eu não quero fazer isso, eu não sei, né? Eu já tive uma situação de aluno que coloquei um problema e falou, não sei. Mas você já tentou? Não, não sei. Por que você não sabe? Porque eu nunca soube fazer nada disso, né? Então, assim, você percebe que cria-se um bloqueio, uma barreira, por essa falta de confiança do estudante. O princípio de aprendizagem, ele destaca a importância da aprendizagem compreensiva em matemática para lidar com problemas futuros desconhecidos, certo? Conceitos e procedimentos. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os conteúdos lá conceituais e procedimentais, certo? Nos últimos tempos, educadores matemáticos têm diferenciado o conhecimento conceitual do procedimental. Em que sentido? O conhecimento conceitual, ele é uma coleção integrada de pontos e relações entre eles, mais do que uma ideia singular, é aquele que é compreendido. Então, são de fato as relações que a gente consegue estabelecer entre uma ideia e outra, seria esse conhecimento conceitual. Já o procedimental ou procedural, ele vai envolver as regras, os procedimentos e os símbolos, por exemplo, que a gente utiliza nas tarefas matemáticas. Então, é o como fazer, são os procedimentos que a gente utiliza. O conhecimento procedural em matemática, ele é essencial para a gente resolver problemas, para fazer as tarefas, liberando a mente para focar em questões mais importantes. Mas um aluno que domina simplesmente os procedimentos, ele não vai conseguir desenvolver o seu conhecimento conceitual e ele não vai conseguir estabelecer as relações entre eles. Aprender só o procedural ou procedimental significa algo fragmentado, isolado e muito possivelmente ligado à questão da memorização. Exercícios repetitivos podem não ajudar na compreensão. Por exemplo, eu já fiz muito isso, né? E hoje já vejo de uma forma diferente. Passava uma lista com, nossa senhora da penha, uns 30 exercícios sobre o mesmo assunto, tudo igual.
qual é o objetivo disso? Eu preciso trabalhar, sim, várias atividades, vários problemas, mas que vão trabalhar no meu estudante habilidades diferentes. Os estudantes proficientes em um procedimento muitas vezes têm dificuldade em atribuir significado a ele posteriormente. O que significa? Um aluno que decorou uma regra, por exemplo, não uma fórmula, ele tem dificuldade para dar um significado àquilo e saber quando ele vai usar aquilo. Então, a fórmula ele decorou que é uma beleza, jogou lá dentro, ele sabe calcular que é uma maravilha. Agora, quando ele tem que usar aquilo, ele não sabe muito bem. Do ponto de vista da aprendizagem matemática, a interligação entre procedimentos e as ideias conceituais é mais importante do que o procedimento em si. Ou seja, eu saber simplesmente o algoritmo, como fazer, sozinho por si não basta. Eu preciso saber o como fazer, por que fazer e quando fazer. Porque eu sei, por exemplo, o algoritmo da adição. Agora, eu leio um problema, eu não sei que ele é um problema da adição. Então, eu preciso fazer a união dessas duas coisas. Por exemplo, duas crianças usaram seus próprios métodos para resolver uma divisão, mostrando interação ativa e útil entre procedimento e conceito ali. Aí, a gente já consegue ver uma união das duas coisas. Regras procedurais na matemática, elas precisam estar baseadas em conceitos para evitar erro e antipatia pela disciplina. O ensino deve priorizar a conexão e a integração de conceitos e procedimentos para um aprendizado eficaz. Então, veja bem, priorizar a conexão e integração de conceito e procedimento. Foi o que eu acabei de falar. Eu tenho que saber fazer, que é o procedimento. Agora, eu preciso saber quando que eu vou fazer desse jeito, por que que eu vou fazer assim e não de outro. Lembra que eu falei de saber responder a pergunta do porquê? Influências da sala de aula na aprendizagem. A teoria do construtivismo, ela enfatiza que o ensino envolve os estudantes construindo suas próprias ideias, não apenas absorvendo informações passivamente. Coloquei aqui, ó, tem uma expressão que a gente precisa ser mais e menos esponja. Ou seja, eu preciso saber filtrar aquilo que está chegando até mim e não simplesmente absorver aquilo. E o saber filtrar também está ligado com a questão da compreensão. E para o professor é importante que ele entenda que a gestão da turma, o ambiente social, os materiais disponíveis também vão afetar significativamente o ensino e a compreensão dos estudantes. Então, quando a gente fala de compreensão, eu falei da questão dos conhecimentos, das relações, mas para que a gente contribuir, o professor precisa ter um planejamento que vá favorecer essa compreensão, certo? Bom, pessoal, nossa aula de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia de vocês. Espero que todos tenham conseguido atingir os objetivos de aprendizagem e nós nos vemos numa próxima aula. Tchau, tchau.